Nampula, de fato, eu tenho um carinho muito especial por Nampula, porque é onde começou uma trajetória política da minha vida muito particular. Eu costumo dizer que Nampula é onde tudo começou, né? Porque na altura em que eu amadureci na Renamo, Nampula, sobretudo na Cala Porto, foi um caldeirão de muitas ideias, muitos projetos que foram forjados em Nampula. Portanto, eu vou muito proximamente, mas como sabe, nunca posso fazer anúncios prévios sobre onde é que vou de surpresa. É de chegar muito brevemente a Nampula, mas sabe que não posso avisar e sabe quais são as razões. Bandeira, ponta de lança. A bandeira, o projeto da nova bandeira sai antes do dia 27, portanto nós assumimos o compromisso de que seria dentro dos 100 dias, né, daquelas medidas dos 100 dias, portanto antes do dia 27 de abril nós vamos ter o projeto da bandeira anunciado. Só para teres uma ideia, o projeto da bandeira é um dos trabalhos mais árduos que nós tivemos, porque nós pusemos à disposição um e-mail que era para as pessoas mandarem as propostas da nova bandeira de Moçambique. Nós recebemos 3.200 e-mails. Então as equipas que nós tínhamos disso, tanto em Moçambique como fora de Moçambique, de designers, não estavam a conseguir tomar conta do recado. Agora fortaleceu-se a equipa e estamos a acelerar na análise deste projeto, mas certamente que antes do dia 27 ele vai ser dado a conhecer. Ponta de lança. A ponta de lança foi naquela altura, naquela época, e nós vamos ter agora coisas muito mais interessantes nos próximos tempos, que não vai precisar de ficar com muita saudade da ponta de lança. Muito bem, vou apertar esta level de perguntas para fazer algumas relacionadas que eu tenho aqui comigo. Okay. Depois dos 100 dias, o plano de 100 dias de Venâncio Mondlane, o que vem a seguir? Bem, depois dos 100 dias, os 100 dias era o programa, digamos assim, de curto prazo, né? Dos primeiros, portanto, curto prazo é sempre menos de um ano, né? Era de curto prazo. O que vem depois dos 100 dias tem um projeto de partido, né? Como sabes. Temos também este plano quinquenal do governo que eu disse, que é a nossa proposta. Portanto, essas são as dois grandes projetos que nós estamos a trazer para contribuir para aquilo que Moçambique precisa realmente durante os próximos 5 anos. Vai, em algum momento, voltar a convocar manifestações, de certa forma? Não, isso é uma pequena incógnita, né? Por falar em manifestações, o que está a acontecer agora é que essa palavra manifestação tentam diabolizar essa palavra, que se associa a uma manifestação como se a manifestação fosse um crime, como se a manifestação fosse sinônimo de desordem, de vandalismo. Portanto, a palavra vandalismo, veja lá só como essa palavra foi tão banalizada e tão mal usada, sobretudo pelos mercenários digitais do regime, que tudo é vandalismo, sempre associa a manifestação com vandalismo, mesmo quando não há vandalismo. Então, manifestação é um direito constitucional, manifestação é um direito fundamental dos cidadãos, quer dizer, sempre que houver alguma situação em que as pessoas não concordam com o governo do dia, com o regime, tem a liberdade constitucional, é um direito que tem que ser usufruído, não é um favor. Então não há problema nenhum, sempre que nós notarmos que existe necessidade de fazer um protesto, claro que vamos manifestar, nisso não há problema nenhum. Então, sempre que tivermos essa convicção, vamos manifestar, isso não está vedado, nem nenhum pecado, nem nenhum crime. Portanto, manifestação é uma arma poderosíssima, importantíssima, e até é uma arma importante mesmo para quem está a governar. Devia promover o direito à manifestação, porque o direito à manifestação desperta quem governa do que é que deve se empenhar mais em resolver, que representa as expectativas do próprio povo. Mas aqui a percepção é ao contrário, que a manifestação tem que ser combatida. Os manifestantes têm que jurar sangue dos manifestantes, quer dizer, é tudo exatamente a pirâmide virada totalmente ao contrário, né?
Muito bem, estou a receber muitas perguntas para não me... Estou a ver a sorrir, o Raul. Parece que algumas perguntas são mesmo engraçadas. Algumas perguntas são engraçadas. Vamos colocar a posterior com uma questão de alinhamento aqui, para não me perder. Em que circunstâncias Venâncio Munlane poderia convocar manifestações neste novo contexto? Em que circunstâncias? Por exemplo, uma manifestação que eu acho que é importante, até que vai acontecer este mês, no dia 18, vamos ter uma manifestação. Dia 18 de março vamos ter uma manifestação que todos nós, os que concordarem, naturalmente, estiverem de acordo, que acredito que a maioria, dia 18 de março nós estipulamos como um novo dia dos heróis moçambicanos. E todos nós vamos levantar os cartazes daqueles que nós achamos que são os heróis da nossa vida, são os heróis do povo. É uma manifestação. É que as pessoas pensam que a manifestação, alguns, pensam que a manifestação é sempre um movimento de correr nas ruas, saltar em cima dos carros, das lojas. Isso não é manifestação. A manifestação, o que é? É uma demonstração pública de um repúdio, ou então, até porque não, de uma aprovação. Sabe, há manifestações que você manifesta agrado. Então eu posso até manifestar para elogiar o governo, por que não? Então vamos também jurar sangue quando alguém está a manifestar para mostrar que está de acordo. Portanto, é uma percepção totalmente deturpada aqui. Eu posso manifestar para exaltar o povo moçambicano, posso manifestar para exaltar a mulher moçambicana. É uma manifestação pacífica, nobre. Portanto, não se confunda. Vamos convocar manifestação sempre que acharmos que queremos repudiar alguma coisa ou queremos exaltar alguma coisa. Esse é um direito fundamental. O engenheiro Venâncio Munlane defende que dia 18 de março é a nova data dos heróis moçambicanos. O que vai acontecer efetivamente dia 18? Já falou da marcha, essa manifestação. O que efetivamente vai acontecer? Há de haver paralisação? Dia 18 de março, todos nós que estamos de acordo com isso, que acredito que é uma boa franja dos moçambicanos, estamos em casa esse dia, estamos em casa com a família, com os nossos amigos, no nosso bairro, e vamos levantar os cartazes de quais são aqueles heróis que nós achamos e julgamos são os heróis verdadeiros do povo moçambicano. Então essa manifestação vai ser mais de cartazes de exaltação nos bairros, nas casas, com a família, com os amigos. Basicamente vai ser uma celebração dos verdadeiros heróis do povo moçambicano, porque já explicamos aqui, não podemos de forma nenhuma, havia aí um pseudo-intelectual que veio dizer assim que há um problema de deficiência histórica, não há conhecimento histórico, não há dúvidas nenhuma da história da independência de Moçambique, blá 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 blá. Quer dizer, tudo dentro da caixa, quer dizer, o intelectual orgânico. Portanto, para ele o que foi lhe ensinado, o envenenamento ideológico histórico que ele sofreu desde a escola primária, então ele está agarrado naquilo, não consegue ir para além disso. Então este é que é o grande problema. Portanto, se assim fosse, hoje não teríamos o desmoronamento na década de 90 da União Soviética, não é? Porque todos foram os que nasceram na União Soviética antes da década de 60, eles também achavam de que aquela era a grande nação e o grande ideal de nação para eles, mas com o tempo, historicamente, foi-se provando que não é por acaso que haja muitas estátuas de heróis em várias partes do mundo, em certos momentos históricos, essas mesmas estátuas são derrubadas, porque há um novo contexto, há uma nova percepção, há atualização de dados históricos e de fatos históricos que trazem uma percepção diferente. Então, eu vi aí um que se diz intelectual, que há de fazer umas aproximações que são uma verdadeira tristeza, não é? Quer dizer, uma diarreia intelectual já mais vista. Engenheiro, a questão que fica é há quem defende que este processo na Procuradoria-Geral da República tem em vista uma possível condenação a engenheiro. Sim. Se isto acontecer efetivamente, o que poderá acontecer? Se haver uma detenção, por exemplo, do engenheiro Venâncio Munlane, vai convocar manifestações, paralisações no país? Olha, Raul, uma das questões, por exemplo, estou a ver as perguntas que te fazes, vais convocar manifestação, quer dizer, também uma das coisas que eu não gostaria que acontecesse neste país
é haver uma espécie de monopólio da iniciativa para as manifestações ou das iniciativas para ideias que desafiem o atual status quo. Era importante também, para mim, eu ficaria muito mais satisfeito, teria muito maior orgulho de este impulso que eu dei neste momento, depois a juventude por si só começasse a ter as suas próprias iniciativas, porque pode acontecer que as minhas percepções e a minha forma de ver as coisas também com o tempo fique caduca, que haja pessoas que vejam de uma forma diferente. Então eu penso que quanto a essa matéria eu preferia, em vez de assumir que vou convocar uma manifestação porque fui condenado, eu preferia deixar esse assunto ao cargo do próprio povo moçambicano. Portanto, eu não gostaria de ser eu próprio visado a manifestar a meu favor. Quer dizer, isso também seria colocar as pessoas muito dependentes de mim, como se elas não tivessem iniciativa, como se fossem acéfalas, né? Como se não tivessem ideias. Então, isso deixava ao cargo do próprio povo o que vai achar e como é que vai agir em relação a isso. Aqui acusa o Jair Venâncio Mondlane de estar a sabotar a economia de Moçambique. Estar a sabotar a economia de Moçambique com estas manifestações e pelas pessoas que o seguem. Assume isso, que está a sabotar a economia. Nos últimos tempos, os empresários esquecem-se de prejuízos avultados por causa das manifestações. Há uma percepção de que o engenheiro é responsável, por exemplo, dos 1000 e tal funcionários da Revimbo que perderam os contratos por causa da situação das manifestações. Assume isso? Não, eu acho que não. Quer dizer, duas coisas que aqui é preciso perceber. Primeiro, eu já tinha falado disto até ontem quando saí da Procuradoria. O momento mais dramático que o país passou pelas supostas manifestações não há uma relação de causa ou efeito entre o que eu disse e, por exemplo, o que ocorreu depois do dia 23 de dezembro. Não existe. Portanto, este vai ser o grande problema que a justiça vai ter, se bem que é esse o desejo que tem, de dizer que os danos ou o vandalismo que ocorreu no dia 29, no dia 24, depois do anúncio dos resultados pelo Conselho Constitucional, estão inteiramente relacionados com as declarações que o Venâncio fez. Portanto, este vai ser o primeiro desafio para mostrar essa causa e efeito. Porque não adianta só a pessoa alegar. A pessoa tem que produzir prova de que isso aconteceu. Como diz o Custódio Duma, é preciso encontrar, porque a responsabilidade criminal é individual. Então, é preciso encontrar quem cometeu o dano. Quem é a pessoa que destruiu a fábrica? Quem é a pessoa que destruiu a barraca? E depois conseguir fazer uma conexão lógica e de casualidade entre este ato deste indivíduo e aquele que o instigou a fazer. Esse exercício é importante. Isto aqui é básico para saber justiça. Primeiro ponto. Segundo, é preciso perceber que a partir do dia 23, onde começaram a acontecer essas questões, é preciso perceber que existem provas subejantes de elementos da Polícia da República de Moçambique que andavam a arrombar armazéns, andavam a arrombar empreendimentos e ainda convocavam a população para entrar e fazer o saque, como uma estratégia de criar uma ideia no empresariado de que os manifestantes são vândalos, destroem seus bens, e foram eles que levaram estes empresários ou à falência ou a perdas avultadas. Essa era uma estratégia que foi usada, portanto não podemos nos perder disto. E há provas sobre isto, não é? Portanto, é preciso perceber que os objetivos que nós tínhamos com as manifestações estão ditos exatamente nos vídeos. É preciso ir buscar os vídeos, as lives e tentar fazer uma relação entre o que eu disse e o que ocorreu. E ver se há uma relação direta entre o que ocorreu e o que eu disse. Não é um polícia pegar um blindado e rebentar um armazém, depois dizer a pessoa para saquear, e no dia seguinte dizerem o dono do armazém de que você foi saqueado porque o Venâncio convocou manifestações. Portanto, isso é totalmente falso. Portanto, este é o primeiro ponto que é preciso verificar. Segundo ponto, é preciso perceber uma coisa: se há algum prejuízo da economia e as pessoas estão preocupadas com quem está a prejudicar a economia, então vamos lá fazer uma análise muito global da coisa.
qual é a dimensão do prejuízo de economia que foi feito, por exemplo, com esta governação, com este regime. Alguém está preocupado com isso? Qual é a dimensão disso? Por exemplo, só o serviço da dívida que nós temos, ainda bem, vocês aqui do CIP têm muitos artigos sobre isso. Toda a gente sabe ou devia saber que as dívidas ocultas, não é? Nós estamos a pagar. Nós estamos a pagar as dívidas ocultas. Portanto, nós temos prestações a pagar. Só o serviço da dívida, das dívidas ocultas, alguém já imaginou cada prestação, quanto é que ela é e qual é o dano real que estão a atribuir a essas manifestações? E fazer um contrapeso entre as duas coisas. Ou então essa visão, uma visão seletiva, ou uma visão para obliterar, para escamotear